Ok, vamos lá. Eu tô aqui de riso passar. Oi, incríveis! Bem-vindos ao More Student. Hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas comparativas e sobre as orações subordinadas consecutivas. Então, responda a chamada desta aula, deixando aí o seu like. Se ainda não é um inscrito, então inscreva-se no nosso canal. E sem mais delongas, vamos à nossa aula. Bom, meu nome é Rufina Saveia. Como eu disse de princípio, nós vamos falar sobre as orações subordinadas comparativas e sobre as orações subordinadas consecutivas. Mas antes, é bom que relembremos. Afinal de contas, o que é uma oração? Eu trouxe aqui um exemplo, mas antes deixem que escutem só na seguinte definição. Uma oração é uma construção linguística constituída pelo sujeito, não necessariamente, mas principalmente pelo verbo, conjunção ou uma locução. Mas vamos ao meu exemplo para facilitar mais? Oração. O carro do Mário é como o do Januário. Vocês conseguem ver aí duas palavras destacadas a azul. O é, que é do verbo ser, e o como, que é uma conjunção. Mas sobre conjunções nós vamos falar no decorrer da aula, isto é. Vocês conseguem ver aí que na oração nós temos aí o é, que eu disse é um verbo, e o como, que é uma conjunção. Então, esses são os elementos que compõem uma oração. Escutem muito bem, uma oração e uma frase são coisas diferentes. Eu trouxe aqui um exemplo de uma frase, vejam só. Que lindo jardim! Vocês conseguem ver que a frase aí não tem nenhuma conjunção ou locução, não tem aí nenhum verbo, mas ela possui um sentido próprio, não é? Para dizer que a frase, ela pode até não conter um verbo, pode não conter uma conjunção, mas ela tem o seu sentido, sendo que a oração, ela depende dos elementos que eu citei aqui. Vamos continuar a nossa aula. Orações subordinadas comparativas e consecutivas. As conjunções de locuções são palavras de variáveis que servem para relacionar orações ou elementos semelhantes da mesma oração. Então, conjunções de locução são palavras invariáveis. O que são, afinal de contas, palavras invariáveis? Palavras invariáveis são palavras que não variam nem em gênero, nem em número. Se, por exemplo, fores já se deparar com uma conjunção no feminino, então significa que você vai escrever a conjunção da forma como ela vem no feminino. No caso da conjunção ou locução estiver no plural, então ela será escrita no plural, sem nenhuma alteração. As conjunções subordinativas estabelecem uma relação de dependência entre si. Bom, incríveis, nos anos passados vocês falaram aqui sobre orações coordenadas, não é? Então, nas orações coordenadas nós aprendemos que são orações independentes, isto é, elas não dependem de nenhuma outra parte da oração para lhe completar o sentido. Enquanto que as orações subordinadas, elas são conhecidas como orações dependentes, pois elas dependem da outra parte da oração para lhe completar o sentido. E eu vou explicar isso no decorrer da aula. Conjunções de locuções subordinativas comparativas. Vamos ver aqui conjunções de locuções subordinativas comparativas, mas antes eu trouxe aqui a definição. O que é uma oração subordinada comparativa? Vejam só. São aquelas que exprimem uma comparação no plano de quantidade e qualidade. Então, quando elas forem expressar uma comparação no plano de quantidade, elas estão a falar aqui de algo que nós podemos contar. E qualidade é algo que apenas podemos avaliar. Eu trouxe aqui dois exemplos. Ele é como o seu avô. Atentem muito bem nesta palavra destacada azul, o como. O como é uma conjunção. O como é a palavra que estabelece aí o plano de comparação. Vejam só que se eu for a remover esta palavra, a oração ela perde o seu sentido, mas se eu for a colocar novamente aí o como, a oração ela terá o seu sentido. Então, para dizer que para que essas duas orações tenham um plano de comparação, é necessário que nós introduzamos ali a conjunção comparativa. Ele é, claro, como o seu avô.
o que significa que o nível de clareza do menino a ir tratado é o mesmo nível de clareza do seu avô. Essa é uma comparação no plano de quantidade. Depois temos aqui o segundo exemplo. Essas capulanas são lindas tal como as do lírio. Então, no segundo exemplo, nós temos aí uma comparação no plano de qualidade. E temos aí, para estabelecer o plano de comparação, a locução tal como. Mas para além da conjunção como e a locução tal como, nós temos outras conjunções e outras locuções comparativas. Eu trouxe aqui, vejam só. Conjunções subordinativas comparativas. Temos aí o como, que, segundo, conforme, consoante. Então, essas conjunções nós usamos para estabelecer uma comparação. Vamos continuar. Locuções subordinativas comparativas. Então, temos aí assim como, tal como, bem como, mais do que, menos do que, ao passo que. Bom, incríveis, eu não deixei aqui a diferença entre conjunção e locução, não é? Então, prestem muita atenção. A conjunção ela é composta por apenas uma palavra, enquanto que a locução ela é composta por duas, três, por aí mais em diante. Então, vamos avançar. As orações subordinativas comparativas consecutivas. Temos aqui a definição. Exprimem um fato que é a consequência do outro. Eu trouxe aqui um exemplo. Nós somos tão desligados que estamos sempre por fora. Então, atentem aí na conjunção que, não é? Destacada azul, o que é uma conjunção consecutiva. Então, prestem muita atenção, incríveis. O que só ganha o título de consequência quando antecedido pelo tão. Vocês conseguem ver que antes do verbo desligar, aí desligados, nós temos o tão. Então, o tão é que auxilia o que a ser uma conjunção consecutiva, tá bom? Vamos avançar. Conjunções subordinativas consecutivas. Como eu disse no primeiro exemplo lá de comparação, que não existe apenas uma conjunção consecutiva, existem várias. E eu tenho aqui o que, antecedido por de tal maneira que, de tal modo que, tanto e tal. Bom, como eu havia dito no princípio, quando eu estive a explicar aí o exemplo, o que só ganha o título de consequência quando antecedido pelas palavras que estão aí entre parênteses e também pelo tão e tanto. Vamos avançar. Locuções subordinativas consecutivas. De maneira que, de modo que, de tal forma que, de sorte que. Então, incríveis, eu trouxe aqui exercícios para facilitar mais a compreensão da aula, não é? Então, eu vou fazer aqui a divisão e classificação das orações. Vejam só, temos aqui a primeira oração. O Ricardo limpou a sala conforme a Joana adora. Incríveis, o primeiro passo para que vocês possam separar as orações é muito simples, é identificar aí a conjunção. Então, a conjunção é que separa a primeira oração da segunda oração. E a conjunção, ela é contida na segunda oração. Vejam só como eu irei fazer aqui. O Ricardo limpou a sala. Esta é a primeira oração, tá bom? E a primeira oração, nós falamos sempre que é a oração subordinante ou principal. Então, no caso de estarem a falar das orações subordinadas, fiquem a saber que a primeira oração sempre será subordinante ou principal, ok? Vamos ver a segunda oração. Então, para que vocês encontrem a resposta da segunda oração, é necessário que vocês conheçam a classificação da conjunção ou da locução. Temos aí o conforme. Vamos lá ver. Oração subordinada comparativa. Então, esta resposta ela foi conduzida pela conjunção. E a conjunção é uma conjunção comparativa. Então, a segunda oração será classificada como oração subordinada comparativa, por causa da conjunção comparativa. Temos aqui um outro exemplo. O Lucas é tão estudioso que sempre se sai bem nas provas. Temos aqui um outro exemplo. Veja só. Primeiramente eu disse que temos de localizar a conjunção. E nós já localizamos aí a conjunção. A conjunção que.
Oh, não se esqueçam, relembrem muito bem, eu disse que a conjunção que só ganha o título de conjunção consecutiva quando antecedido pelo tão. Mas tomem muito cuidado, o tão fica contido na primeira oração, porque eu disse que a conjunção é que separa a primeira oração da segunda oração, ok? Vejam como faremos. A primeira oração, o Lucas é tão estudioso. Oração subordinante ou principal. Temos aqui a segunda oração, que sempre se sai bem nas provas. Então, essa será uma oração subordinada consecutiva, por causa do que estabelece aqui uma consequência, ok? Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Bom, se tiver uma dúvida, é só deixar aí nos comentários que nós iremos esclarecer a sua dúvida. Se estiver a assistir este vídeo a partir do Facebook, deixa o seu like aí na página. E se estiver a assistir a partir do YouTube, subscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificação da próxima aula. Meu nome é Rufina Saveia e eu fico por aqui. Sim, quando fica emocionada, sai sorriso. Vai, ok?